vídeo vai para uma seguidora que pediu como lidar com o marido na crise dos 40 anos, meia idade. Como lidar com isso? O que fazer? Eu perguntaria aqui, o que é crise de 40 anos para você? Quem era esse marido antes dos 40 anos e quem ele é agora após os 40 anos? Será que esse marido dos 40 anos, com essa crise dos 40 anos, ele era alguém mais reprimido ou ele era alguém conectado consigo, com seus valores, com suas crenças? Ou era alguém que vivia para agradar? Ou era alguém que vivia reprimido? E muitas vezes essa repressão não é nem a repressão do adulto, mas é a criança que carrega todos os traumas e tem uma hora na vida que a pessoa simplesmente explode, não quer mais compromisso com nada, o que fazia questão agora não faz mais questão. Então eu perguntaria para essa esposa aqui, será que esse marido ele não está cansado, exausto ou está querendo viver uma vida diferente? Mas a esposa com esse marido, quem é a esposa? Será que é a esposa que controla, que não quer que o marido tenha agora essa crise da meia-idade? Por que será que a esposa não quer que o marido tenha essa crise de meia-idade? O que é que esse comportamento dele aciona em você? Será que não aciona uma rejeição? Será que não aciona um abandono? Qual é a história desse casal? O que é que faz essa mulher agora ser o pilar desse relacionamento? Porque no relacionamento, algumas vezes vão surtar e outros vão se manter ali equilibrado, tentando equilibrar as coisas. Mas até que ponto é saudável para você? Até que ponto você está disposta a permitir que o outro tenha a crise dele e deixe ele passar por esse processo, atravessar por esse processo, muitas vezes de descoberta para ele e de conflito para você? Muitas vezes, esse marido é um marido que não viveu na sua verdadeira essência, no seu verdadeiro vigor. Então, agora talvez ele está buscando algo. Ou, se esse marido é alguém que construiu os seus pilares, na fase dos 40 anos, ele pode estar mais estabilizado, ter aprendido com o erro. Mas se foi alguém que tinha medo de errar para não ser julgado, não ser decepcionado, não ser rejeitado, não ser abandonado, agora nessa idade a pessoa pode não estar mais nem aí para nada. Então, quando o outro está nas suas crises, nós deixamos o outro no momento dele ou nós tentamos controlar para que o comportamento do outro não acione gatilho em nós? Por isso é muito importante você também fortalecer os seus pilares. Eu sei que é desafiador você ter um marido de 39 para trás e ter um marido de 40 para frente totalmente diferente, ou seja, é algo que não é natural para você e isso traz desconforto, mas nós não mudamos o outro. Sempre que nós tentamos mudar ou controlar o outro, isso vai vir com peso, com a sensação de injustiça, com a sensação de rejeição mesmo, a sensação de incompreensão, de ingratidão. Entende? Mas apesar dessas dores, você pode usar essa dor para conhecer muito mais sobre você. Será que você também não é a pessoa, a esposa que sempre precisou ficar equilibrando os pratos para justamente essa casa não desmoronar? Porque, gente, não tem como sustentar algo para mim que tem uma crença em Deus, se Deus não for o centro desse casamento. Mas se alguém está no centro, vai ficar pesado. Se alguém está no centro sem ser Deus, se vocês não têm os seus princípios, se vocês não têm os seus pilares como casamento, se não tem uma linguagem, se não tem uma comunicação, se não tem um relacionamento, isso fica muito difícil para alguém sustentar, porque casamento não é sustentado apenas por uma pessoa.
São duas pessoas que querem aquele compromisso, mas principalmente que esses compromissos estão alicerçados com pilares, princípios, aliança. E se a pessoa não é fiel a Deus, a pessoa não tem como ser fiel, ou a fuga da pessoa, ela não busca não ir para o lado espiritual como um recalque, mas ir para o lado espiritual como um suporte espiritual, muitas vezes um suporte até emocional. E se a pessoa tem o seu espiritual fortalecido, ele tem os seus princípios, os seus pilares alicerçados. Mas se a pessoa não tem, ela vai buscar tudo que lhe faltou toda a vida. Às vezes é bebida, amigos, festas, drogas muitas vezes, porque alguma coisa faltou. E quando o ser humano está com suas faltas, ele sempre vai buscar preencher de alguma forma. Eu espero, esposa, que você possa ter a paz, apesar do outro ser como o outro é. Eu sei que não é simplesmente fácil, mas que você busque se cuidar, que você busque terapia. Para quem me segue no Instagram, @Jaqueline Vieira, para quem não me segue, segue lá. Deixa aqui o seu comentário, o que é que você achou desse vídeo? Fez sentido para você? Se você lembrou de alguém, compartilhe esse vídeo para que nós possamos nos tornar pessoas cada vez mais fortalecidas. E lembre-se que ninguém controla ninguém, mas você tentando controlar, você consegue sim se desestabilizar e desestabilizar também o outro. E não tem como ter paz no controle. Tchau, tchau!